Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live Muniz Academy. Recomeçando as séries de lives, avisando eu, Dr. Fernando Muniz, vou estar aqui toda terça-feira, nesse horário de 11 horas, tá? Para trazer para vocês informações sobre o mundo dos injetáveis, né? Para tentar ajudar vocês a se posicionar no mercado, a saber como proceder. E a live de hoje, eu escolhi um tema que eu acho que é bem interessante, é o que você espera das terapias nutricionais injetáveis na sua clínica, no seu consultório. Por que fazer terapia? Será que você está escolhendo a terapia injetável pela forma correta? Você sabe já o que é a terapia injetável? Eu pergunto isso porque alguns colegas, vários colegas perguntam, mas eu quero fazer especialidade em terapias injetáveis. A primeira coisa é essa, não é uma especialidade, é uma ferramenta a mais de trabalho no dia a dia do médico, né? Como você tem a possibilidade de passar um antibiótico, digamos, prescrito, né, manual, ou passar para ele fazer um exame, você tem a possibilidade também de fazer uma terapia dentro da sua clínica de forma segura, aplicando protocolos injetáveis, tá? E aí tem vários nutracêuticos variados de todas as formas que têm atividade metabólica comprovada e você pode utilizar no seu dia a dia. Então, é para você que deseja entregar um pouco mais, né? Aliás, um pouco mais não, muito mais resultado para o seu paciente. Aqueles que não acreditam nas terapias injetáveis ainda, é por duas coisas. Ou a primeira, desinformação, ou a segunda, é viver naquele mundinho lá, né, antigo, nada que a sociedade manda, pode, tá? Mas a gente tem que ver os vieses disso, tá? A indústria dos manipulados também. Então, mas quando você usa terapia injetável, né, vou especificar o ácido lipoico, por exemplo, uma vitamina C, eles têm uma capacidade de absorção gastrointestinal, né, que é pequena. Chega uma hora que não é mais absorvido e é eliminado nas fezes, tá? A capacidade absortiva gastrointestinal. E nós sabemos que a maioria dos pacientes hoje, se você fizer o dia a dia de consultório e perguntar, tem algum processo de alteração da microbiota intestinal, né, desbiose. Portanto, a terapia injetável veio para ficar. Aqueles que ainda estão aí quebrando cabeça e não serve, é picaretagem. Existe a tal da picaretagem? Pode ser, existe sim, né? Pessoas passam um soro que não tem efetividade ainda clínica, né? Ou não tem dose para fazer tratamento clínico e cobram valores absurdos só mesmo para cobrar e não se preocupa com a qualidade do atendimento, com a qualidade do resultado no paciente. Isso vai existir e existe qualquer especialidade, né? A gente tem várias especialidades também fazendo procedimentos aí e são duvidosos ou fazendo de uma forma corriqueira só para ganhar, né, o retorno financeiro, que eu obviamente não concordo com isso. E assim é das terapias injetáveis. A terapia injetável foi feita para fazer um tratamento sério, de forma ética, com indicação. Por isso a gente sempre prega, né, na Muniz Academy, e a gente ensina a prescrever injetável de forma ética, segura e baseada em ciência, né? Aqui a gente não vai falar de sorinho de beleza, sorinho da imunidade, né, sorinho azul, aquelas coisas comerciais que só servem para atrapalhar quem trabalha de forma séria, tá certo? A primeira coisa é essa, por que fazer terapia injetável no consultório? Para trazer melhor resultado para o seu paciente. Ah, Fernando, mas se tem oral, eu vou fazer injetável? Pela mesma forma, quando você faz um antibiótico oral e um antibiótico endovenoso. O endovenoso tem mais efetividade, tá certo? Se você vai fazer um magnésio oral ou um magnésio endovenoso, você vai ter mais resultado com qual? Para vocês terem ideia, por exemplo, minha mãezinha está na UTI, estão fazendo sulfato de magnésio endovenoso para controlar a arritmia. E eu fiz isso num paciente meu do consultório. Ele vinha com arritmia, não estava melhorando com a amiodarona. Eu falei, vamos associar o magnésio, observar como você responde. E ele reduziu os episódios arrítmicos com a indicação correta do magnésio. Eu ainda associei a vitamina C.
Sim, porque a vitamina C, ela penetra melhor na célula associada com o magnésio e ela tem um efeito também antiadrenérgico, né? Então, quando você usa a vitamina C, ela diminui o estímulo adrenérgico, obviamente vai ajudar também nas arritmias, no processo de ansiedade. Então, quando a gente tem realmente uma indicação correta para cada medicamento, é muito interessante. Quantos pacientes com síndrome metabólica, glicemias de difícil controle, né? Esteatose hepática, triglicéridos elevados, PCR alta, eu melhorei usando o ácido lipoico, tá? Endovenoso, e o via oral não estava fazendo efeito, tá? Então, realmente, a medicação, o nutracêutico, quando feito por via endovenosa, tem outros efeitos. Inclusive, dependendo da dose, se for usado dose alta ou indicação inadequada, tem efeitos colaterais, né? O próprio ALA, às vezes, o paciente está muito intoxicado, inflamado, pode ter um rush cutâneo, pode ter uma náusea, né? Ele está muito inflamado e isso vai reverberar, obviamente, no organismo dele, tá? Então, se você sente e está faltando alguma coisa, e o seu paciente não melhora, ou os medicamentos orais, está patinando ali e não vê melhora, já escutei até de paciente de aluno meu, médico, dizendo que voltou a ter felicidade de fazer medicina, começou a ver realmente resultado clínico e o paciente fica realmente, digamos, com bem-estar com o tratamento injetável. Tá? Isso não é infrequente. Vejo cada vez mais depoimento. A gente já está com mais de 2.400 alunos que usam injetáveis. E agora, inclusive, temos mentorados, a gente também ali pega na mão e fica em cima para o aluno realmente sair para esse experimento injetável de forma ética, segura, tá? E com base na ciência. Porque a gente prega não é o ganho financeiro, a gente prega o uso correto dos injetáveis. Evitar copiar e colar protocolo, né? Isso eu acho um absurdo, né? Para início até que vai, mas você vender para o aluno, ele vai sair com vários protocolos já prontos, é só ele copiar e colar, eu acho isso muito arriscado. É igual, como, por exemplo, na época do Covid, né, muitos colegas que foram trabalhar em UTI para salvar vidas, como eles não tinham experiência de UTI, eles seguiam exclusivamente protocolos, e muitas vezes não dava certo, porque se você não tem um raciocínio clínico para diferenciar o que dá para fazer naquela hora, o que não dá, né? Você não sabe retirar daquele protocolo que não está precisando ou acrescentar o que pode ajudar o paciente. Então, ensinar a prescrever, né, os ativos de forma correta e com indicação é o que a gente quer do nosso aluno e é o que a gente quer do médico prescritor de injetáveis. O financeiro vai vir por consequência, óbvio. Você vai cobrar um valor que você acha adequado para o seu trabalho. Cada um tem um valor que se acha, né? Bom, meu valor de trabalho é esse, a minha hora é essa. Ele cobra e se o paciente achar que ele tem esse valor, o paciente vai pagar como qualquer, digamos, lei de mercado, né? Tem uns médicos que são mais em conta, tem uns médicos que cobram um valor um pouco mais caro, mas isso vai depender da estrutura oferecida, do acompanhamento, do tempo de estudo do médico, do tempo de investimento do médico em mentorias, em estudos. Então, por isso que tem médicos que cobram consultas de R$3.000 e médicos que cobram consulta de R$100 e até atendem por convênios, né? Mas muitos dos que atendem por convênios é porque ainda não encontraram o seu valor, né? Porque todo médico, só em fazer 5 anos de 6 de faculdade, mais 5 de residência, tem que ser valorizado assim, um absurdo, né? Mas eles não se valorizam, infelizmente, né? Ficam com medo de cair no mercado, vão naquela roda viva de convênio e aí acabam sofrendo as consequências de burnout, de estresse e de infelicidade. E se você atende convênio, você oferece no máximo para o seu paciente 10 minutos de consulta, 15 minutos, e não é o suficiente, muitas vezes, para dar uma efetividade de tratamento, o paciente se sentir tratado. E nos injetáveis você tem essa possibilidade. Você vai ficar com o seu paciente mais tempo, você vai poder cobrar a consulta particular, o tratamento particular.
E só o que não falta são pacientes beneficiados que comentam com outros pacientes, e esses pacientes estão começando a chegar no consultório já querendo saber como é que faz essas terapias injetáveis, né? E se for um público, né, que cabe, né, dentro da sua prescrição, né, e da sua clínica, ele vai fazer com certeza o tratamento e vai ter o benefício. Portanto, pessoal, escolher e optar, né, por fazer terapias injetáveis hoje, e na minha opinião, é um caminho sem volta, tá? E outra coisa, terapia injetável não é coisa nova, não. Década de 50 já se falava em tomar um soro. Quem nunca tomou um sorinho, né, foi no pronto-socorro e fez um soro na veia com dor de cabeça, um soro para bebeu demais e foi lá e teve que ser reanimado com um soro, um remédio para náusea, né, na veia. Então isso já é feito há muito tempo, né? No pronto-socorro, antigamente, era comum fazer um complexo vitamínico, era até amarelinho, e corria na veia do paciente, tá? Então, isso se torna cada vez mais frequente. Só que agora tem essa possibilidade de ser feito de forma segura dentro da sua clínica, né? Seguindo todos os parâmetros, a gente ensina todos eles, esses parâmetros, o que é necessário para poder abrir a clínica, para poder fazer isso de forma regulamentada junto à Anvisa, os materiais que precisam, né? Toda a parte de legislação. Então, você fazendo isso bonitinho, não tem por que dar erro, tá? E nem tem por que ficar em dúvida. O CRM, ele condena aqueles que usam isso de forma promocional no Instagram, né? Prometendo mundos e fundos. Mas você vai prometer para o seu paciente, ele vai melhorar da saúde dele. Então, se tem dúvida sobre terapias injetáveis, pode chamar a gente aqui no direct, pergunta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí agora, eu posso esclarecer por que terapia injetável, por que não, quando eu começo, preciso começar uma estrutura já grande, uma estrutura pequena. Isso tudo a gente ensina no nosso dia a dia e eu vou falar muito aqui ainda sobre isso nas nossas lives, tá bom, pessoal? Então, acho que é isso, né? Se está com dúvida, se procura, se começa nas terapias injetáveis, a primeira coisa que eu recomendo é não vá só por copiar e colar e na onda de algumas farmácias, né, que querem vender os seus ativos. Ah, faz isso aqui, doutora. Eu recomendo você fazer uma formação, um curso, tá? Alguém que tenha experiência, que vale ensinar realmente como fazer, e numa hora vai dar bucho. Você ficar só copiando e colando, sem ter a vivência do dia a dia, sem ter o raciocínio clínico adequado para aquele injetável, tá? E é isso que a gente prega na Muniz Academy, ensinar a terapia injetável de forma segura, ética e com base em ciência. É isso que a doutora Tamires, desde o começo, lá na primeira turma, em 2019, a gente preconiza, tá? E aí já se vão mais de 11 turmas, várias turmas online e agora, e alguns anos já com os nossos mentorados, e esses já estão voando realmente, tá? Deixa eu ver, teve uma perguntinha. Estou pensando em fazer esse curso com vocês. Pois seja muito bem-vindo, Douglas, tá? Se puder fazer, eu acho que é recomendável sim, tá? A gente ensina realmente com carinho, com ética, tá? A gente quer que o aluno realmente aprenda, ele não é um curso só comercial para vender, para entregar protocolos, né? A gente tenta entregar no nosso curso online, no nosso acompanhamento, isso, tá? Então, é um curso feito para médicos, né? E todo médico que entrar realmente vai sair com uma formação bem completa nas terapias injetáveis e de forma séria, segura, que é o que a gente preconiza aqui, tá bom? Se puder fazer, seja muito bem-vindo, né? Nós já temos mais de 2.400 alunos formados, né? E todos eles realmente, né, cada vez os depoimentos são mais sinceros, mais calorosos, né? E mais, como é que se diz, sérios, vendo o que esse resultado causa na clínica e o benefício também no estilo de vida. Porque
óbvio, você vai começar a ter um faturamento melhor, vai começar a receber mais, vai atender menos consultas, vai triar quantas consultas você quer por dia, porque os digitais vai lhe dar um rendimento a mais e a sua qualidade de vida só melhora, tá? E para os grandes empreendedores, empresários, dá para fazer clínicas de alto faturamento com injetáveis, promovendo todo o sistema de gestão, implementando venda, implementando marketing, a coisa roda e roda para valer, tá certo? Opa, quando terá novamente o presencial? O presencial, na verdade, a gente tem, a partir de agora, vai ser um encontrão dos nossos alunos, como teve agora em junho, né? Talvez só vai ter agora, esse ano não terá mais, só vai ter um encontrão só em maio do ano que vem, para a gente ter um encontrão com todos os alunos do ano e com os nossos mentorados, né? A gente vai ter um dia só dos mentorados, que é a sexta-feira, e no sábado e domingo o aulão para todos os nossos alunos. A gente faz uma revisão, reintegra, aí dá aula de um pouco de gestão, um pouco de marketing, eles lá experimentam, né, o uso do soro lá novamente, tá? Então vai ser desse formato. Aí dependendo de como vai ser a entrada e o número de alunos, a gente vai ver se faz 2 encontrões ao ano, né? Mas a princípio é um encontrão, acabou de ter um agora em junho, né? Há 15 dias atrás, que foi assim fantástico, foi lá em Alphaville, numa estrutura muito bacana, o pessoal saiu de lá realmente muito contente. Muitos já entraram na nossa mentoria, a gente faz uma mentoria individual, que é acompanhamento de 1 ano do aluno, né? É um contato mais direto com a gente também. Tá certo, meus amigos? Pois valeu pela primeira live, né, do ano, agora retornando, e vocês vão estar comigo toda terça-feira às 11 horas, tá certo? Mas ela vai ficar salva aí também por algum tempo no nosso feed da Muniz Academy. Tchau, tudo de bom, tá? Valeu, Douglas, tudo de bom, meu amigo. Fique com Deus, tá? Vou terminar de montar meu consultório, procurar para fazer a mentoria. Mas a gente ajuda na montagem do consultório de forma correta também, viu, Douglas? E às vezes monta de forma errada. E aí começa a ter prejuízos depois. A mentoria é justamente para ajudar nesse começo também. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, chama a gente no direct. A gente te responde, toda a nossa equipe está aí para isso, tá? Tchau, tchau, pessoal.